Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre uma das melhores coisas que eu já li nessa minha curta vida e imagino que esse livro vai ficar entre as melhores coisas que eu já li para muito tempo, porque estamos falando então de Paraíso Perdido de John Milton. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu fiz um projeto de leitura desse livro. Então, eu fiz vários vídeos, alguns diários de leitura, digamos assim. Então, eu fiz mais ou menos um vídeo a cada 2 cantos, em média. Tem uma playlist certinha aqui com esse projeto de leitura, caso você tenha interesse. Mas hoje eu quero trazer aqui uma resenha, de certa forma, um resumo aqui do livro e tentar fazer o máximo possível de pessoas terem interesse nesse livro, porque, assim, realmente é difícil de explicar o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele foi um divisor de águas nas minhas leituras, assim, de uma forma geral, porque ele chegou num patamar, assim, que é realmente inexplicável. É uma obra-prima e é uma obra difícil de encontrar na literatura algo parecido, assim. Bom, Paraíso Perdido é um épico em formato de poesia, então, né, você vai ler aqui um grande poema épico em versos, e ele é um livro do século XVII que tem como principal tema aqui a queda do homem e, inclusive, derivada da queda de Satã. Então, basicamente, a gente vai ter aquela lacuna de Gênesis que a gente não tem em Gênesis, na Bíblia, no caso, a gente tem contado em forma de ficção aqui pelo John Milton, que era um poeta que, na época, já estava aproximando-se do final da sua vida. Ele estava cego, então ele vai declamar esse poema para alguém escrever para ele, e depois ele faz algumas alterações, inicialmente sai com 10 cantos, depois sai com 12, que é essa versão definitiva que eu li aqui. E o John Milton é de um período um tanto quanto conturbado na história da Inglaterra. Ele é um poeta inglês, ele é do período em que houve a primeira e única república da história da Inglaterra, pelo menos que eu sei, que é a República de Cromwell, né, que existe ali toda uma articulação para acabar com a monarquia. Essa república vai durar alguns anos ali, mas logo a Inglaterra volta a ser a monarquia que é até hoje. E o John Milton era um republicano, puritano, protestante. Então, ele acaba tendo, assim, menos destaque depois de escrever Paraíso Perdido, porque ele escreve depois que a monarquia já é reinstaurada. E o John Milton, ele é uma figura, assim, que tem bastante importância política e histórica, então a gente não pode deixar de observar esse fato quando a gente vai ler Paraíso Perdido, porque temos aqui vários elementos que podem ser interpretados como uma crítica à monarquia, e isso é uma forma de ver um livro, mas é claro que aqui nós temos um livro de ficção, e aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas possíveis interpretações, porque tem interpretação política, como a que eu acabei de falar, né, com essas críticas à monarquia, tanto do ponto de vista de ver Deus como esse grande monarca, como também o monarca infernal, que é Satã. Tem um ponto de vista mais teológico, mais religioso, tem um ponto de vista mais literário mesmo, e tem ainda a interpretação dada pelos poetas românticos, que vem bem depois de John Milton, mas que resgatam essa obra aqui. Bom, trazendo alguns pontos já para vocês do que eu pretendo falar no vídeo de hoje. Mas, de uma forma bem resumida mesmo, a história de Paraíso Perdido é essa. Começa com a queda de Satã. Então, Satã se revoltou, quando ainda se chamava Lúcifer, se revoltou no céu, porque Deus tem um filho, né? Que é aqui chamado muitas vezes de Numen Filho. Como eu sou católica, eu sempre vou olhar com uma interpretação católica, ainda que seja uma poesia protestante, e, na minha opinião, é indissociável as coisas que nós trazemos conosco para cada leitura. Então, tem a questão também da unidade, né, de Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente traz aqui para as nossas interpretações. Mas, de qualquer forma, a partir do surgimento de Jesus, esse Numen Filho, é que Lúcifer vai se revoltar, porque ele achava que ele era o preferido de Deus e descobre que não é. E ele não quer se prostrar diante de Jesus, ele não quer se submeter a essa outra realeza, digamos assim, né? Porque antes só havia Deus como o principal chefe ali do céu, e agora tem 2 chefes que eles precisam submeter. Então, basicamente, ele vai se revoltar com esse fato e vai trazer com ele 1/3 dos anjos celestes, e todos eles vão guerrear contra os anjos de Deus e contra Jesus também. Mas aqui no início do livro, a gente já começa mais ou menos aí no meio da história, a gente vai acompanhar então a queda dele, e ele acorda assim meio atordoado, com vários outros demônios já que estão no inferno. Então aqui a gente tem descrições do inferno, descrições desses demônios, tudo de uma forma muito visual, de uma forma assim
que é muito impactante. A descrição, assim, do John Milton é um negócio cinematográfico, para usar a palavra mais anacrônica aqui. A gente segue, então, a história com uma reunião ali dos demônios, isso já no segundo canto. A gente tem eles se reunindo num palácio infernal ali, que é chamado Pandemônio. Eles fazem uma assembleia e nessa assembleia Satã vai dar a ideia, então, de vingar todos eles por meio da tentação ao homem, que seria essa outra criação divina, né? Deus teria criado, então, um novo mundo em que o homem vai reinar naquele mundo e vai viver num paraíso que é o Jardim do Éden. Então a gente vai acompanhar aqui Satã indo até esse jardim, o caminho que ele vai percorrer. Então tem muitos elementos mitológicos, como o caos, por exemplo, que é apresentado aqui como uma das camadas, assim, que Satã vai ter que transpor para chegar até a Terra, né? Até o Jardim do Éden. Além dessa referência direta, tem várias referências mitológicas aqui no livro, tanto é que ele vai se reportar mesmo a algumas coisas que são descritas de forma parecida, ou às vezes ele menciona a Ilíada, a Odisseia, a Eneida. Então tem uma influência muito grande aqui, obviamente, né? E voltando então a esse percurso, ele vai passar por tudo isso, vai chegar ao jardim, ele precisa despistar ali os anjos que estão guardando o Jardim do Éden. Nisso, Deus, que é onipotente, onipresente, já sabe tudo que vai acontecer. Ele manda um dos seus anjos para contar a Adão tudo que aconteceu no céu antes da criação do homem, né? Obviamente, no caso, toda a guerra entre esses anjos. Então aqui a gente tem descrições de guerra, lembrando mais uma vez a Ilíada, né? Toda essa descrição das batalhas e que se dá, inclusive, em 3 dias, e no terceiro dia vem Jesus e vence essa batalha como um guerreiro, assim, que é muito maior que todos os outros, é muito mais forte que todos os outros. Tudo isso é contado a Adão. Adão também vai se lembrar de como foi a criação dele, como foi a criação de Eva, como eles foram parar ali no Jardim do Éden, para depois, então, ter o grande momento da tentação, em que Satã vai possuir uma serpente que vive ali no jardim e vai seduzir Eva, então, com a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento nada mais é do que a única coisa que Deus proibiu que Adão e Eva se aproximassem naquele jardim, porque seria a árvore que mostraria o bem e o mal a eles, e por conta disso eles seriam condenados à morte. Obviamente que aqui eu estou fazendo um resumo que é uma história muitíssimo conhecida, é o Gênesis, então eu espero que vocês não considerem nada spoiler, porque a gente simplesmente está acompanhando aqui uma narrativa que é bíblica e que é conhecida por todo mundo, espero eu. E depois, então, dessa tentação, que basicamente se dá pela vaidade de Eva. Então, Eva acaba se separando do Adão por um breve momento, e ele mesmo tinha dito que, olha, os anjos vieram nos avisar, eu acho que a gente não deveria ficar separados, e ela teima que ela pode enfrentar qualquer tipo de sedução, mas ela acaba caindo na lábia dessa serpente, que vem justamente nessa coisa da vaidade, olha como você é bonita, só que infelizmente só Adão vai poder observar você como essa beleza toda, você poderia reinar no mundo, porque basta que você coma do fruto dessa árvore para que você tenha todo o conhecimento e seja igual a Deus. Então ele vai muito nessa arrogância que é colocada mesmo nessa questão do conhecimento, de que o homem busca ter todo esse conhecimento de tudo e que isso só cabe a Deus. E é isso aqui vai ser o gênese de muitos mitos e muitas histórias de Fausto, por exemplo, né? E eu fiz muitas pontes aqui com o Fausto do Goethe, que foi uma leitura que eu já fiz. Então, essa coisa do conhecimento, né, e essa busca desenfreada pelo conhecimento sem humildade e sem considerar que existem coisas que a razão nunca vai chegar a conhecer, né, enfim. Então, com isso, Eva acaba sendo tentada, come do fruto da árvore proibida, vai levar a Adão. Adão é levado mais pela paixão por ela, pelo amor por ela, do que por outra coisa, assim, pelo conhecimento, enfim, ele é seduzido muito mais pelo amor da Eva. Eles acabam, então, caindo em pecado, e depois a gente tem o momento do livro mais focado aqui em Adão e Eva, suas consequências, tanto as consequências para eles, como também a consequência para o próprio Satã e para os seus demônios, que achavam que tinham vingado a grande queda deles, a guerra que eles fizeram, mas tudo estava previsto nos desígnios de Deus. E isso para mim ficou claro o livro inteiro, assim, de que existe toda essa ideia do livre-arbítrio, né, que os seres humanos vão cair em tentação e pela própria liberdade. Então Deus sempre deixou isso muito claro aqui no livro, e na minha opinião, né,
no aspecto religioso também, de que nós somos consequências dos nossos atos sempre. E todo o mal é consequência desse ato de liberdade que Adão e Eva tomaram ali no início do mundo, no início de tudo. O livro vai terminar com a expulsão deles do paraíso e o final não é tão bom assim quanto o início, quanto as guerras. Eu acho que o final dá uma leve queda assim de qualidade no sentido literário mesmo, fica um pouquinho mais cansativo na minha opinião, até porque no final um anjo vai passar meio que um resumão assim da história do mundo até a Arca de Noé para Adão, ele vai vislumbrar tudo isso e acaba sendo que um resumo assim do Antigo Testamento até essa parte, mas de jeito nenhum tira o brilhantismo da obra aqui, que eu achei simplesmente maravilhosa, assim, e está com certeza nas melhores notas de livros que eu possa dar para qualquer obra literária. Antes de ir para as interpretações e trazer alguns elementos também para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre as edições e como que foi a minha leitura, né? Eu inicialmente tinha começado a leitura pela edição da Editora 34, que essa edição aqui, com tradução, pós-fácil e notas de Daniel Jonas, a apresentação de Harold Bloom e as ilustrações do Gustave Doré. As ilustrações do Rei são maravilhosas, assim, é incrível fazer o acompanhamento dessa leitura com essas ilustrações dele, e Gustave Doré é muito conhecido, né, por essas ilustrações, ele também ilustrou a Divina Comédia, faz toda a diferença para o nosso imaginário de fato, porque não é um livro fácil, é um livro em versos, não é assim uma coisa que seja tranquila de você imaginar o que está acontecendo. Então, só para dar um exemplo, né, de ilustração do Doré, mas todas as ilustrações que tem aqui vocês encontram facilmente na internet também. Eu não gostei dessa tradução, para ser bem sincera, e aqui falando de uma forma completamente leiga, eu tenho conhecimento intermediário em inglês, e essa edição é bilíngue, então eu acompanhava com o inglês também, inicialmente, né, quando eu comecei a leitura nesse livro aqui, nessa edição, e para mim perdia muito da beleza do texto, da poesia do texto, ficava uma coisa muito truncada e não ficava bonito. Esse é o principal ponto para mim, faltou muita beleza para essa tradução aqui, coisa que encontrei nessa tradução aqui, que é uma tradução, inclusive, do século XIX, da edição da Martin Claret, e essa aqui não é uma edição bilíngue, não é uma edição ilustrada, mas tem várias notas também, e tem essa tradução que, para mim, é a melhor de todas. Na minha opinião, a edição ideal que tem no mercado, aí você precisa ser assinante, é o do Clube de Literatura Clássica, e a minha edição vai chegar em breve, inclusive, porque tem essa tradução aqui, é bilíngue, como a da 34, e vem com um livreto com as ilustrações do Gustave Doré, do William Blake e do Medina. Então, é o combo completo, né, de todos os elementos que eu mais gostei aqui nessas edições. Mas, para mim, assim, é a questão da tradução que mais pega, e isso é algo muito pessoal, na minha opinião, né? Eu conheço pessoas que leram pela edição da 34 e gostaram muito, gostaram mais que a outra tradução, porque essa daqui, ela vai perder um pouco a métrica, e isso é uma coisa que estudiosos, por exemplo, vão notar com muita obviedade. Mas como aqui é a minha primeira leitura e eu pretendo buscar mais o texto, né, o enredo, entender o que está acontecendo, eu prefiro a tradução da editora Martin Claret, que é uma tradução em domínio público, se eu não me engano, vou passar aqui o nome do tradutor para vocês, que é o Antônio José de Lima Leitão, e ele é português, inclusive os dois são portugueses aqui, os dois tradutores que temos de Paraíso Perdido. Por fim, um complemento à minha leitura, e que eu falei muito nos meus vídeos sobre os cantos, é essa HQ aqui, da editora Darkside, desse ilustrador que eu sempre erro o nome, que é o Pablo Auladeio. Sempre vou errar o nome e, enfim, é uma HQ muito boa, eu gostei muito de acompanhar aqui. Só que o final dela vai pender um pouco mais para a interpretação romântica de Paraíso Perdido, na minha opinião. Já vamos chegar no ponto das interpretações, mas é porque ela tem um final muito mais melancólico e triste, assim, um final que faz a gente simpatizar um pouco mais com Satã, na minha opinião, do que o final efetivo de Paraíso Perdido que nós temos no texto, porque as últimas páginas aqui, que são, sei lá, umas 10 páginas, resumem 3 cantos aqui de Paraíso Perdido. Então o foco é muito mais no início do livro, e o início do livro é a queda de Satã, é a história de Satã. Então eu acho que fica um pouco mais da interpretação romântica da obra. Bom, vamos puxar aqui as interpretações a essa obra, então, para conversar um pouquinho sobre isso. Antes eu quero ler alguns críticos literários que trataram sobre
esse livro, para trazer aqui um pouquinho mais de peso para a indicação desse livro, começando por Otto Maria Carpo, que vocês sabem que é um crítico que eu gosto muito e sempre trago aqui nos meus vídeos. Aqui tem a história da literatura ocidental, né, o box que tem aqui atrás de mim, e eu acho que vocês não estão vendo, mas enfim, esse aqui é o Barroco e o Classicismo. Depois de Shakespeare, é o Paradise Lost a maior obra da literatura inglesa do século XVII. Sendo esse século o maior da história literária inglesa, aquela afirmação define o lugar de John Milton. É o maior poeta inglês depois de Shakespeare. Mesmo antes de falar das tentativas modernas para destroná-lo, convém observar que Milton nem sempre foi apreciado assim. Os contemporâneos de sua velhice, os poetas e escritores da Restauração, desrespeitaram o puritano e republicano. E no começo do século XVIII, a sua poesia renascentista já não foi compreendida. Mas nem os inimigos mais apaixonados de Milton aprovariam hoje esse disparate. O Paradise Lost é um monumento, uma epopeia pelo menos igual a Jerusalém Libertada e os Lusíadas, uma das poucas epopeias que ainda se leem com admiração sincera. O assunto é, segundo conceitos de um poeta cristão e de leitores cristãos, o mais importante de todos: a criação do homem, a queda de Adão e Eva, a expulsão do paraíso e o panorama visionário da história humana inteira, com a visão da redenção nos confins do horizonte histórico. Mas o Paradise Lost distingue-se de todas as outras epopeias por mais uma qualidade especial: a força dramática da caracterização dos personagens. Sobretudo, o Satã de Milton é um dos maiores personagens dramáticos da literatura universal. E essas figuras sobrenaturais, de tamanho sobre-humano, movimentam-se em paisagens inesquecíveis: céu, inferno, paraíso terrestre, transfigurações impressionantes da paisagem inglesa. Em geral, pode-se afirmar que o poema está à altura do assunto. Milton é o Dante do protestantismo, e o público leitor dos séculos XVIII e XIX apreciou Milton assim, conseguindo vencer a hostilidade da crítica. Já fiquei ainda com mais vontade de ler a Divina Comédia, diga-se de passagem. Um pouquinho aqui de Jorge Luiz Borges, em seu curso de literatura inglesa, falando sobre o Paradise Lost, no seu aspecto mais histórico. Ele comenta aqui que no século XVII produz-se a Guerra Civil, em que o parlamento se rebela contra o rei. Produz-se, então, o surgimento da República, fato que escandalizou enormemente as nações europeias da época. A República não durou. Veio, então, o período da Restauração, que culminou com a volta da monarquia, que eles ainda mantêm. O século XVII é o século dos poetas metafísicos, barrocos. É então que o republicano John Milton escreve seu grande poema, O Paraíso Perdido. E para entrar um pouquinho mais então nesse tema da interpretação, temos aqui 3 teorias diferentes para analisar o mesmo livro, com Harold Bloom, com o C.S. Lewis e com 2 poetas românticos, que foram Percy Shelley e William Blake. Para começar com o Harold Bloom, o Bloom é um judeu, eles consideram um judeu gnóstico, assim, secular mesmo, então ele faz uma interpretação um pouco mais crítica literária, porque ele é um crítico literário, mas ele traz mais esses aspectos de personagens bem construídos, e ele chama muito a atenção para Satã, ele considera, assim, Satã o personagem mais incrível aqui desse livro. E em relação a isso, de fato, Satã é um personagem muito bem construído, bem interessante assim, para a gente analisar. E algo que me chamou muita atenção sobre ele é o que a Aline Aimee falou no vídeo dela sobre Paraíso Perdido, que é um vídeo antiguinho que eu achei aqui no YouTube, que ela fala que ele é muito humano, assim, os dramas que ele sofre são muito humanos. Então, vem desse fato mesmo, né, de a gente acabar se identificando com os dramas dele, porque ele representa o mal. E a gente não vai conseguir se identificar tanto assim com Deus, com Jesus, com os anjos aqui desse livro, porque a gente não consegue chegar ao próximo, assim, de ser o que eles são, da bondade que eles são e da grandiosidade que eles têm. Eu acho que faz muito sentido que a gente observe Satã sob outra ótica, porque, e aqui trazendo um lado mais religioso mesmo, nós somos fruto desse pecado, né? Então, acaba que a gente se identifica mais com ele mesmo. E o que o Harold Bloom fala aqui em Como e Por que Ler, tem uma partezinha sobre o John Milton, é que nos dias de hoje o leitor comum precisa de mediação crítica para realizar uma leitura mais aprofundada de Paraíso Perdido. Mas, creio eu, relativamente poucos aceitariam tal empreitada. Isso é lamentável e incorre em grande perda cultural. Por que ler um poema épico tão difícil e tão erudito? Em termos meramente históricos, porque Milton é o poeta central do protestantismo, assim como Dante é o poeta profeta central do catolicismo. Nos Estados Unidos, a cultura e a sensibilidade, e até mesmo a nossa religião, em diversos e sutis aspectos,
são mais pós-protestantes do que protestantes. Porém, dificilmente serão compreendidas sem que se tenha uma noção clara do espírito protestante. Tal espírito atinge a sua apoteose em Paraíso Perdido, e um leitor corajoso será bem recompensado por tentar superar as dificuldades do poema. É o que mais me incentivo para ler Paraíso Perdido, né? E já falando do aspecto mais do personagem, como eu estava comentando com vocês, aqui temos o cânone ocidental também do Harold Bloom. Como profeta protestante, na verdade, o poeta protestante, Milton não gostaria do fato de Paraíso Perdido hoje parecer a mais forte ficção científica. Eu releio sempre o poema e o que me emociona basicamente é o maravilhamento, espanto, a estranheza do feito de Milton. O que torna Paraíso Perdido único é sua surpreendente fusão de tragédia shakespeariana, épico virgiliano e profecia bíblica. E aqui ele traz muitos paralelos entre Paraíso Perdido, especialmente o personagem de Satã, com o Shakespeare e especialmente com o Iago, né, que é o personagem de Otelo. O terrível patos de Macbeth junta-se ao senso de pesadelo de Eneida e à asserção da autoridade da Bíblia hebraica. Essa combinação afundaria qualquer obra literária a 9 braços de profundidade. Mas John Milton, cego e moído pela derrota política, era inafundável. Talvez não haja maior triunfo da vontade visionária na literatura ocidental. O centro do leitor em Paraíso Perdido tem de ser Satanás, saco de pancadas de quase todos os exegetas eruditos, e ainda assim, nitidamente a maior glória do poema, só contrabalançado, em parte, pela extraordinária expansão por Milton das versões hebraicas da criação no livro 7. E aqui ele faz, de fato, uma defesa da comparação entre Shakespeare e Milton, especialmente com esse personagem em vista. Então ele foca muito nessa personalidade do Satã, que foi construída muitíssimo bem, de fato, pelo John Milton. Mas aqui em contraponto, trazendo uma visão religiosa mais cristã mesmo da interpretação do livro, tem a Preface to Paradise Lost, que saiu recentemente uma edição em português, então já ficou mais fácil para a gente ter contato com essa obra aqui. Não é uma obra que eu recomende a leitura prévia de Paraíso Perdido, e sim que se leia depois, que se consulte depois até, porque tem bastante coisa bem técnica aqui. E eu acabei consultando mais e também peguei o e-book em português aqui para trazer uns trechos de uma forma um pouquinho mais rápida aqui para vocês, inclusive. Ele tem um capítulo, por exemplo, só trazendo a leitura de Paraíso Perdido para uma perspectiva de Santo Agostinho, da doutrina religiosa de Santo Agostinho. Então fica uma coisa muito mais próxima da teologia cristã mesmo do que as análises críticas trazidas então pelo Harold Bloom. O que chamamos coisas más são coisas boas pervertidas. Essa perversão surge quando uma criatura consciente se torna mais interessada em si mesma do que em Deus. Eis o pecado do orgulho. A primeira criatura a cometê-lo foi Satã. E depois é repetido, então, por Eva e por Adão, né? No final do poema, Adão fica atônito diante do poder que gera tanto bem de mau tamanho. Esse é o exato reverso do programa ideado por Satã no livro 1, quando esperava, se Deus tentasse realizar qualquer bem por meio dele, tal fim perverter. A queda é simples e exclusivamente desobediência, fazer o que lhe foi dito para não fazer, e ela decorre do orgulho, de se achar demasiado importante, esquecer qual o seu lugar, pensar ser Deus. É isso que Santo Agostinho pensa e o que, até onde sei, a igreja sempre ensinou. E é isso que Milton afirma no primeiríssimo verso do primeiro livro. Então aqui, obviamente, a gente tem uma interpretação muito mais religiosa do livro, né? Quando ele vai falar sobre Satã, ele fala o seguinte: a proposição de que o Satã de Milton é um personagem magnífico pode comportar 2 sentidos. Pode significar que a apresentação dele feita por Milton é uma conquista poética magnífica que envolve a atenção e aguça a admiração do leitor, ou, por outro lado, ela pode significar que o ser real, se existente, que Milton está retratando, ou qualquer ser real semelhante a Satã, se houve algum, ou um ser humano real na medida em que lembra o Satã de Milton, é ou deve ser um objeto de admiração ou simpatia. A primeira interpretação, ou seja, de que é um personagem magnífico, né, literariamente falando, jamais foi negada até os tempos modernos. A segunda, jamais afirmada antes da época de Blake e Shelley, que são justamente o que eu vou trazer aqui depois, trata-se, a meu ver, de algo completamente errôneo. Então aqui ele traz justamente essa crítica à posição de ver Satã como uma figura romântica. E é justamente isso que esses 2 poetas do período romântico vão fazer. Aqui temos Percy Shelley e William Blake, e eles vão fazer esse retrospecto de Paraíso Perdido de um ponto de vista romântico para trazer o Satã como se fosse um herói aqui
nesse livro, porque ele seria injustiçado por Deus, ele não quis se submeter completamente, ele se mostrou contra uma submissão total, ou seja, em prol de uma liberdade, e por isso ele foi expulso do paraíso, e por isso aconteceu tudo que aconteceu aqui nesse poema. E na minha edição aqui do livro do Shelley, que é Prometeu Desacorrentado e outros poemas, tem um texto introdutório bem interessante que vai tratar um pouquinho sobre isso. No Paraíso Perdido de John Milton, épico sobre a criação do mundo, a derrota de Satã e a queda do homem, o poeta traça um retrato de Satã que o representa, a princípio, como uma figura trágica, castigado por Deus por sua rebeldia com o seu cárcere no inferno. Mais tarde, conforme o foco narrativo muda de Satã para Adão e Eva e sua queda, é que Satã é deixado de lado como personagem, tornando-se cada vez mais corrompido por sua maldade. Tendo Shelley lido bastante Milton, não é de se admirar que o seu Prometeu e Satã tivessem tantas semelhanças. Em ambos os casos, temos uma entidade espiritual imortal sendo castigada com severidade por uma entidade divina muito superior em poder, motivada por uma transgressão cometida. Como se sabe, Satã, por obra de subversão, era uma figura bem vista entre os românticos, tanto que a contracapa da edição Penguin do Paraíso Perdido afirma, apresentando o primeiro romântico da literatura, Satã. Não por acaso também falamos em satanismo para nos referirmos à poesia de Byron e mais tarde Baudelaire. E Blake também, que compôs um longo poema chamado Milton, sobre a figura do poeta, dele afirmaria ainda em O Matrimônio do Céu e o Inferno. O motivo pelo qual Milton escrevia em grilhões dos anjos e Deus e com liberdade dos diabos e o inferno era porque era um verdadeiro poeta e do partido do diabo sem o saber. Sob um olhar mais razoável, é difícil concluir que o autor John Milton, não no sentido de a entidade narrativa que apresenta o Paraíso Perdido, mas a figura histórica real, cidadão inglês puritano chamado John Milton, que escreveu a obra, ou melhor, ditou, fosse do partido do diabo sem o saber, especialmente depois de ler os livros tardios do poema ou a sua sequência, O Paraíso Reconquistado. Então aqui tem esses dois grandes poetas, né, e ele também mencionou Byron aqui, que é outro grande poeta romântico, que trouxeram essa outra perspectiva de Satã, uma perspectiva positiva desse transgressor primeiro que foi Satã. Enfim, essas são só algumas interpretações que são dadas a Paraíso Perdido e eu queria, de certa forma, instigar ainda mais a vontade da leitura ou trazer alguns elementos a mais para quem lê o livro, quem participou do projeto comigo ou já tinha lido o livro, né, enfim. É um livro fantástico, ainda que você leia sob qualquer ótica que eu mencionei aqui, tem já 4, 5 formas de interpretar a obra. Eu li primeiro como um livro de ficção, que é o que ele é, acima de qualquer coisa, mas trazendo também a minha interpretação como católica, a visão que a minha religião, que me criou, sempre trouxe. Então, para mim, é um livro, assim, que chega quase ao transcendental, de tão belo que ele é. Ele consegue narrar tudo isso de uma forma extremamente bonita, extremamente poética, e as primeiras linhas mesmo, assim, no inglês, é um negócio incrível. Eu fiquei muito fascinada pelo primeiro canto, e eu acho que ainda é o meu canto preferido, justamente por todo o deslumbramento que eu senti nele. Mas, enfim, tem vários trechos bonitos. Para não me alongar muito aqui, porque eu já li vários deles nos diários de leitura que eu fiz, vou recomendar que vocês assistam, mesmo que não queiram ler o livro ainda, porque eu trago basicamente um resumo do que aconteceu com algumas referências, então pode ser também uma forma legal de vocês ficarem com mais vontade de ler esse livro maravilhoso. É isso, Paraíso Perdido, sem sombra de dúvidas, estará na minha lista de melhores leituras da vida. É um livro, assim, sensacional. Eu realmente não tenho palavras para dizer para vocês o quão incrível foi essa leitura para mim. Eu sei que é um poema, eu sei que é difícil, é desafiador, foi o maior desafio literário que eu já tive até o momento, na minha curta vida literária, como vocês sabem, mas valeu todo o esforço, é muito recompensador, é um livro incrível e que vale todas essas interpretações, todos esses estudos possíveis, porque é de fato um marco na literatura mundial, especialmente para a literatura de língua inglesa, que é uma literatura que eu admiro muitíssimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou um pouquinho longo, diga-se de passagem. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe seus comentários, digam se vocês ficaram com vontade de ler esse livro, se vocês já leram, qual foi a linha de interpretação que vocês acharam mais interessante. Não se esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.